Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12 e 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Atos, capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. O tema da nossa mensagem hoje é afirmar. Essa é a palavra, afirmar. Somente Cristo. Solus Christus é uma expressão em latim que significa somente Cristo. E o tema é justamente isso. Somente em Cristo Jesus nós podemos ser salvos. Deixa eu situar você. Antes da Reforma Protestante do século XVI, a igreja estava passando por um momento muito delicado, um momento muito difícil. Estava em vigor um sistema religioso fortemente clericalizado, fechado. A fé era monopolizada. A igreja também controlava a vida dos fiéis. Havia muitos rituais que eram exigidos da parte dos fiéis. E funcionavam como uma espécie de pedágio para a salvação. Os fiéis eram obrigados a submeter-se a penitências, práticas de boas obras, pagamentos de indulgências, ou seja, para se obter o perdão você precisava pagar à igreja. Se desejasse ser salvo, você precisava pagar à igreja. Ou salvar alguém da sua família, você precisava pagar ou doar alguma coisa. Havia uma declaração ameaçadora baseada na frase de Cipriano: fora da igreja não há salvação. São Cipriano de Cartago, bispo da igreja no século III. Para os reformadores, no século XVI, o entendimento das Escrituras e também nas palavras do próprio Jesus Cristo é tão somente: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. O que nós estamos aqui afirmando, segundo as Escrituras, é que não é a igreja que salva, mas tão somente Jesus. Jesus precisa passar por Jesus. Deus manifesta o seu amor em Cristo pela sua misericórdia para conosco. O amor de Deus em Cristo é a manifestação da graça de Deus em Cristo Jesus. Você se lembra de João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é realizada pela morte expiatória de Jesus. Jesus ressuscitou, Deus aprovou o sacrifício, Deus aprovou o ato expiatório, Deus aprovou a missão pela qual Jesus estava em meio a nós. Jesus tinha uma missão: morrer. Então a sua morte e ressurreição gloriosa nos justificou, nos reconciliou com o Pai. Foi Deus quem ressuscitou a Jesus. Ou seja, Deus aprova a sua obra expiatória. Deus aprova o seu sacrifício. Isso precisa ficar muito claro para mim e para você. Foi isso que os apóstolos proclamaram. Foi isso que os apóstolos afirmaram. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E eles vão dizer também: não há nenhum outro mediador a não ser Jesus entre os homens. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. O Evangelho declara: somente a salvação é possível por meio de Jesus. Então, Jesus Cristo é o centro, Jesus Cristo é o alvo, Jesus Cristo é o cumprimento da palavra de Deus, a nós proclamada anteriormente por todos os profetas.
A nossa dependência do Senhor Jesus é total. Fora de Cristo não há salvação. Ele mesmo disse, João 15:5, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, sem Jesus nós nada somos, nós nada podemos. Ele também afirmou em Mateus 28:18 que toda a autoridade lhe foi dada, lhe foi conferida, tanto no céu quanto na terra. E somente ele pode dizer, Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Somente ele pode dizer, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o fundamento, Jesus Cristo é o dono, Jesus Cristo é o edificador, Jesus Cristo é o provedor, Jesus Cristo é o protetor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Senhor da igreja, é o que ele afirma em Mateus capítulo 16, versículo 18. E, portanto, a reforma protestante do século XVI reafirma a doutrina essencial da fé cristã. Somente Jesus, solos Christus. Somente Jesus é o caminho que leva a Deus. Vamos considerar aqui alguns aspectos importantes dessa doutrina. Primeiro, Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. A doutrina romana, que afirma ser o Papa a pedra fundamental da igreja, sobre o qual ela está edificada, essa doutrina não possui amparo bíblico. Pedro nunca foi Papa, nem o Papa é sucessor de Pedro. Você precisa ler 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1. Cristo é o fundamento da igreja. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, afirma que ele é presbítero, assim como os demais. Cristo é a rocha, a sustentação da igreja. O apóstolo Paulo afirma aos Coríntios, 1 de Coríntios capítulo 3, versículo 11. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados em Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, nem por obras. Segundo, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, Jesus é o dono da igreja, ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja, Mateus capítulo 16, versículo 18. Portanto, ele é o grande sumo pastor da igreja. Ele é o grande e supremo pastor da igreja. Ele deu a sua vida por ela. Ele a remiu com o seu próprio sangue. Ele a governa e com ela vai reinar por toda a eternidade. Efésios capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo assim afirma, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E eu quero ler com você Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 23. É muito importante esse texto. Esse texto nos informa quem é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, isso é para mim e para você, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que,
vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o Paulo dizendo, é o apóstolo Paulo informando a igreja. Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, meu querido, minha querida, Jesus é o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o soberano que a governa. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A Reforma Protestante rejeitou decididamente, fundamentada na palavra de Deus, a doutrina romana que proclama o Papa como sumo pontífice. O supremo mediador entre Deus e os homens não é o Papa, não é Maria, não são os apóstolos, nem qualquer outro personagem da história ou da Bíblia. Hebreus capítulo 9, versículo 15, assim afirma: Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. A Bíblia é clara em afirmar: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, o ensino claro das Escrituras afirma: somente Cristo Jesus é o mediador entre Deus e o homem, por ser o único que reúne os ofícios de profeta, de sacerdote e rei. Solos Christus, somente Cristo é profeta, somente Cristo é sacerdote, somente Cristo é rei. Lucas capítulo 7, versículo 16. Um grande profeta se levantou entre nós. Atos capítulo 3, versículo 22. Ouçam-no em tudo que eles lhe disserem. Hebreus capítulo 7, versículo 21. Tu és sacerdote para sempre. 1 de Timóteo capítulo 6, versículo 15. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas Jesus Cristo também é o único Salvador. A Reforma Protestante retornou à doutrina bíblica, que proclama Jesus Cristo como o único Salvador. A salvação não vem por meio dos méritos, não. Por meio de obras, não. A salvação, ela é pela graça de Deus. A salvação é pela misericórdia de Deus. A salvação não é alcançada por meio dos sacramentos ministrados pela igreja, a ceia do Senhor e o batismo, não. Nem mesmo pela mediação de Maria, não. A salvação é obra da graça de Deus por intermédio de seu Filho. Jesus foi claro em afirmar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Ele é o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Não há salvação fora dele, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Ele é a aletheia de Deus, ou seja, a verdade de Deus. Jesus é a verdade de Deus. Jesus é o caminho para o céu. Ele é a porta, o único que pode nos levar até o Pai. A Bíblia, falando da centralidade e exclusividade de Jesus Cristo como Salvador, afirma, Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O sacrifício expiatório de Cristo na cruz, sua morte, é o único fundamento da nossa salvação. Porque Jesus ressuscitou, ele vivo está. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus Cristo também é o único edificador e protetor da igreja. Ele afirmou: eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. O apóstolo Paulo entende essa mensagem e escreve aos Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 10, eu vou ler isso.
essa porção da palavra de Deus que é muito importante. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais, terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, a igreja invisível é a igreja triunfante, é a igreja corpo de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. O mesmo Jesus que morreu e ressuscitou e está à destra do Pai, está edificando a sua igreja por meio da sua palavra e da sua providência. É Ele mesmo quem protege a igreja da fúria do inimigo. É Ele mesmo quem a preserva até o dia de apresentá-la como noiva santa, pura, imaculada. Neste dia, então, o universo restaurado verá na igreja a suprema riqueza da graça de Deus, para que toda a glória seja dele pelos séculos dos séculos. E eu gostaria de concluir isso aqui com você, essa mensagem com você, somente Cristo. Afirmando, considerando, refletindo, pensando sobre uma postura que nós precisamos tomar, uma posição, uma atitude. Crer que em Cristo nós temos a remissão de pecados, ou seja, o perdão de pecados. Em Cristo nós temos a redenção, ou seja, a libertação. Fomos libertos do poder do pecado. O diabo não tem mais poder sobre nós. Ele pode até nos influenciar, porque enquanto nesse corpo, enquanto nessa terra, nós vamos pecar, mas o sangue de Jesus já nos lavou. E nós vamos nos arrepender se nós pecarmos e vamos nos voltar para Deus. É isso. Esse que é o Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça de Deus, essa graça que superabundou sobre o pecado. E a Confissão de Fé de Westminster, o nosso catecismo, o catecismo que a Igreja Presbiteriana adota desde 1859, ele afirma acertadamente sobre a soberana vontade de Deus em Cristo, ao dizer: aprove a Deus escolher, e em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu único Filho, ou seja, o seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. O homem aqui é o ser humano. E eu encerro com as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 17, que na realidade é um cântico, é um louvor. Ele disse: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra, glória para todo sempre. Amém. Eu gostaria de orar com você neste momento. Uma oração simples, objetiva. Senhor Jesus, toma conta de nós. Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, nossa mente, nosso coração. Quebranta, Jesus, para que a gente possa poder compreender e entender essa verdade do Senhor para a vida de cada um de nós. Nos livra, Senhor. Nos livra, Senhor. Ah, Deus, faça com que a gente volte-se para o Senhor. Faça com que a gente se arrependa, Pai. Planta a fé em nós, ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Misericórdia, Senhor, dessas vidas, dessas pessoas que estão, ó Deus, ó Pai, entregues aos poderes do maligno, aos prazeres desse mundo, que ainda, ó Deus, não te conhecem. Misericórdia, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus, se cuida.